Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Queridos, no domingo passado nós demos início à nossa série Tirando os Esqueletos do Armário. Talvez, por alguma razão, você não esteve conosco no domingo passado. E eu quero dizer para você que esta expressão, esqueletos no armário, é uma expressão usada para dizer que uma pessoa, ela guarda um segredo, ela guarda uma dor, ela guarda uma enfermidade há tanto tempo na sua alma, no seu coração, que esta dor, esta enfermidade, ao longo do tempo, acabou por virar um esqueleto lá dentro. E é interessante nós pensarmos nisso, porque muitos de nós trazemos ao longo da nossa vida traumas, feridas, pecados, que estão guardados, muitas vezes escondidos, as 7 chaves dentro dos nossos corações, dentro de nossas vidas, no mais profundo do nosso ser, do nosso homem interior. Então, ali há tanto tempo que são esqueletos que nós temos guardado com muito carinho. Mas é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus, todas as vezes que ele chegava numa relação próxima de alguém, ele acabava sempre indo e mexendo com aquela ferida, com aquele trauma, com aquele pecado que a pessoa sempre tentou esconder, deixar trancado no armário. E Jesus tinha o costume de ir lá e trazer à luz e tirar aquele esqueleto para fora. E é por isso que nós estamos olhando agora para esta série de uma forma muito séria. Porque nós estamos, na verdade, olhando para nós como indivíduos, mas também olhando para nós como igreja. E nós queremos que, assim como Cristo, quando encontrou aquele jovem rico, e ele foi lá e mexeu na ferida que havia na sua vida, assim como Cristo, quando encontrou com a mulher samaritana, ele foi lá e expôs o esqueleto que ela trazia, assim como Cristo, quando encontrou com Zaqueu, expôs o pecado de Zaqueu. Assim, Cristo possa fazer comigo, com você, conosco, como igreja, e conosco como a igreja brasileira. Nós queremos deixar Cristo trazer à luz nossos defeitos, nossas falhas, nossos erros, para que nós possamos ser curados. Então, eu quero convidar você a abrir o armário do seu coração e deixar Cristo expor para fora e tirar este esqueleto da sua vida. E hoje nós estaremos tirando o segundo esqueleto do nosso armário eclesiástico, do nosso armário individual. Nós estaremos tirando o esqueleto chamado narcisismo, e o narcisismo espiritual que também alimentamos. O que é narcisismo? Narcisismo é um conceito da psicanálise que define um indivíduo que admira exageradamente a própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. É um transtorno da personalidade. Os indivíduos narcisistas são frequentemente fechados, egocêntricos e solitários, porque eles enxergam apenas a si mesmo, eles pensam apenas em si mesmo, eles vivem apenas para a realização de seus próprios sonhos. E atualmente nós convivemos com 2 realidades narcisistas, e eu quero trabalhar com vocês exatamente sobre isso. O narcisismo individual, e aí é o narcisismo que eu trago
como indivíduo, e o narcisismo coletivo, o narcisismo social, que nós poderíamos assim chamar. Então, primeiramente, eu quero falar sobre a origem do narcisismo individual. E ao me referir ao narcisismo individual, estou me referindo ao sentimento que existe em cada um de nós, de sermos amados, admirados, de sermos grandes, de querer ver nossos nomes exaltados. E quando este sentimento não é controlado, ele está fora de uma medida aceitável, então nós somos caracterizados, chamados como pessoas narcisistas. A Bíblia nos ensina que o pecado original afetou toda a raça humana, condenando-a à morte, e à morte espiritual. E a partir da queda de Adão e Eva, todos nós nascemos sob o domínio do pecado. Todos já nascemos dominados por nosso ego. E é interessante que as obras do nosso ego, elas são descritas pelo apóstolo Paulo em sua carta, direcionada às igrejas que ficavam na província da Galácia, hoje atual Turquia. E eu quero ler como Paulo define estas obras da carne. Então eu quero convidar você a ler comigo Gálatas capítulo 5, verso 19, verso 20. Gálatas 5, 19 e 20. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. E destaco aí a palavra egoísmo. Obras da carne. A palavra carne, no grego, sarkos, se refere à sede dos desejos do nosso homem interior. Trata aí do nosso ego. E na medida que nós damos vazão ao nosso ego, a essas obras da carne, mais elas se manifestam poderosamente através de nós. E entre elas o egoísmo, que é um desses frutos da carne. E o egoísmo nada mais é do que narcisismo. Um sujeito narcisista, então pense um sujeito egoísta, ele prioriza a sua razão sobre a razão dos terceiros. Ele prioriza a vontade própria sobre a vontade das demais pessoas. O narcisista ignora o ego dos outros, ele ignora a vontade e o sonho dos outros, pois ele só vê a si mesmo. Ele se compreende como o centro do universo. E acredita que só existe um universo, o dele. Tudo é voltado para ele. Este é o mundo ideal do narcisista. Este é o mundo ideal de uma pessoa egoísta, de uma pessoa dominada por este sentimento que a Bíblia chama carnal. Carne. Agora, eu quero ver com vocês a influência do narcisismo individual na vida eclesiástica, na teologia cristã. Eu quero que agora nós possamos olhar para nós como indivíduos, e nós vamos fazer isso depois para nós como igreja. Então eu quero fazer algo agora, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero orar para que Deus possa verdadeiramente falar ao seu coração agora, para que você possa se abrir
E quem sabe, nessa noite, nós possamos descobrir que nós temos sim em nós um Narciso. Amado Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e entendemos pela Tua Palavra que o egoísmo, ele é fruto de uma natureza pecaminosa que recebemos. Esse espírito narcisista não provém do Teu projeto, do Teu plano, para nós como seres humanos. E a nossa oração agora, Deus, é que o Senhor possa vir e tocar em nós, a começar por mim que aqui estou. O Senhor possa falar conosco nessa noite, e nós queremos nos abrir, porque se há em nós, Senhor, a manifestação desse egoísmo, dessa obra da carne, se vivemos esse narcisismo e ainda não percebemos, que hoje o Senhor possa nos mostrar, para que nós possamos, Senhor, sim, aos Teus pés, procedermos em arrependimento e mudança de vida, Senhor. Por isso a minha oração é que o Senhor fale através da minha boca, Senhor. Não seja mais eu, mas seja o Senhor ministrando a Tua igreja e falando à Tua igreja. E que o Senhor Deus possa tocar em cada coração que aqui está, para que possam ouvir e discernir aquilo que o Senhor está fazendo e falando, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero dizer que ao olhar para este movimento narcisista, eu faço também olhando para mim. Porque eu também sei que muitas vezes a gente, sem perceber, não intencionalmente, mas por sermos parte deste movimento coletivo e social, muitas vezes nós adentramos ou somos empurrados, né, por este sentimento e sequer percebemos. Então, esteja atento àquilo que Deus vai falar nesta noite. O narcisismo individual é uma realidade em nossas igrejas. E tem produzido 2 grandes erros em nossa forma de viver o cristianismo. Primeiro erro: muitas igrejas se tornaram um lugar para se consumir culto e não prestar culto. Vivemos dias onde o individualismo tem sido valorizado, fazendo com que o egoísmo prevaleça nas relações líquidas de nossos dias. Relações cada vez mais superficiais. Essa é a ideia de uma relação líquida. Uma relação menos pessoal. Uma relação cada vez menos face a face, olho a olho. Uma relação cada vez mais distante. E aí, a igreja se tornou um espaço onde muitos indivíduos buscam continuar anônimos. Não querem se relacionar. Não querem se comprometer com a igreja de Cristo. O objetivo destas pessoas, ao ir a uma igreja, normalmente, é assistir a um culto e, se possível, colaborar sem se envolver. Embora frequentem uma igreja, continuam vivendo para si mesmo. Estão dentro de uma igreja, mas continuam no espírito narcisista. Muitos outros cristãos, em nossos dias, optaram por um outro caminho.
se tornaram membros virtuais de algumas igrejas. Enquanto alguns frequentam a igreja, mas não querem se envolver com ninguém, fazem questão de manter-se no anonimato, outros já nem mais querem ir à igreja, eles preferem assistir um culto através da internet. E aí eles podem escolher à vontade quem eles querem ouvir naquele domingo, e não se envolvem com pessoas, não se relacionam com pessoas. Eu quero dizer para você que esta é uma atitude que fere frontalmente o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é, em sua essência, relacionamentos. E eu já disse na igreja, mas é bom trazer a memória novamente. Jesus nos ensina que quando nós formos trazer a Ele uma oferta, e você souber que você tem algum problema, alguma coisa que não está bem acertada nos seus relacionamentos, Ele diz, deixe a oferta, vá consertar o seu relacionamento e depois você vem e oferta. Porque a maior oferta que podemos fazer a Deus é mantermos relacionamentos saudáveis uns com os outros. A maior adoração que você pode prestar a Deus é abraçar o seu irmão, é amar o teu próximo, é ajudar aqueles que têm necessidade, é estender as mãos e colocar o dom que Deus te deu a serviço da igreja de Cristo e daqueles que cercam a sua vida. Essa é a maior adoração que você pode prestar a Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração e ame o teu próximo. Estes são os dois grandes mandamentos. E nós não podemos simplesmente achar que eu posso viver sem me envolver com as pessoas. Não existe culto a Deus se não existir relações humanas, afetivas, uns com os outros. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O Espírito de Deus foi dado a nós visando ao bem comum. Viver no anonimato, na individualidade, em si mesmado, sem se comprometer com os demais membros da igreja, é andar na contramão do agir do Espírito Santo. Como eu posso servir ao meu irmão se eu não dispuser o dom que Jesus me deu a serviço dele? Se eu não olhar ele, se eu não ficar face a face com ele, se eu não ter empatia com a sua dor, como posso servir sem me envolver? Tudo que fizermos sem amor, nada vale. O amor exige de nós envolvimento. Portanto, querido, faça parte de um grupo pequeno. Se envolva em um grupo, se envolva com pessoas. Porque isso é parte do culto a Deus. Nós temos grupos pequenos funcionando. Procura o Ronaldo, a Cida, procura os líderes. Entre num grupo, se envolva. O segundo erro que esse narcisismo tem trazido à igreja é que muitas igrejas têm alimentado o narcisismo existente no ser humano. Agora pense, este homem individualista, narcisista, tem entrado nas igrejas cristãs na busca de um Deus que atenda a seus interesses pessoais.
satisfaça as suas vontades e que se dobre às suas ordens, ao invés dele se dobrar à vontade de Deus. E o grande problema é que este homem cheio de si mesmo, ele chega a uma igreja em busca de um Deus que satisfaça todas as suas vontades, todo o seu querer. E aí então ele encontra líderes cheios de si mesmos, que só pensam em si mesmos. Líderes que estão nos púlpitos de igrejas, cheios de si mesmo. Homens que não compreendem a profundidade das Escrituras Sagradas e que leem a Bíblia a partir de sua ótica narcisista. E então começam a pregar um Deus que existe para satisfazer todos os sonhos e desejos pessoais. Então você tem um homem que entra na busca de um Deus que satisfaça o seu desejo pessoal, e você encontra com líderes nas igrejas cristãs que oferecem para eles este Deus que eles estão buscando. Venha participar aqui, porque Deus vai dar tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Faça a campanha disso, faça aquilo e você vai alcançar tudo o que você quer. Estes homens que não conhecem o Deus verdadeiro, mas que usam o nome de Deus, inflam ainda mais os egos de seus ouvintes, com palavras de autoajuda e autovalorização. E é muito comum você ouvir por aí: você tem um leão dentro de você. Deus já te deu todas as coisas. Em nome de Jesus, tome posse de tudo que é direito seu. Você nasceu para reinar. Deus te chamou para ser grande. Você é o cara. Você tem valor. Acredite em você. E outros clichês como esse. Eu tenho certeza que você já ouviu. De um lado você tem então fiéis que desejam consumir palavras de valorização pessoal, de motivações de fé, para construir seu reino pessoal e se engrandecer. E do outro lado você tem líderes que querem vender palavras de valorização pessoal, de motivações e de fé, para também construir o seu reino pessoal e se engrandecer. E ambos acabam alimentando o egoísmo e a soberba um do outro. Estes ensinos são distorções sutis da palavra de Deus. Nós não podemos valorizar a nós mesmos. Isso se chama soberba. Muito menos nos gloriarmos em nós. Isso é pecado. Também não podemos buscar em nós forças para vencer as circunstâncias da vida. Não podemos depositar a confiança de nossa existência em nós. Existe um problema sério nestas pregações, nestes ensinos, que estão em quase todos os púlpitos de nossas igrejas no Brasil. E eu vou pontuar alguns. O primeiro problema é que não tem lugar para o outro ser feliz neste mundo. Nesta perspectiva, Deus existe somente para você. Ele é um Deus para atender e realizar todos os seus sonhos pessoais. A inveja e a cobiça são despertados. Pessoas vão nas igrejas e oram para tomar o lugar do seu chefe. Pessoas vão nas igrejas e oram para que o vizinho se dê mal, para que ele possa lá comprar a casa dele. E é capaz de passar na frente, estender as mãos e falar: eu tomo posse de Jesus. O segundo problema é que o amor ao mundo é incentivado.
Ajuntar tesouros na terra se torna a prioridade da vida. A ostentação é visto como presença de Deus. Nada mais contrário do que isso, do que a própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz como maldito, sem conquistar nenhum bem material. E a Bíblia diz: sede imitadores de Cristo. O terceiro problema é que essa teologia não produz homens humildes e espiritualmente humildes também, mas homens arrogantes. E o reino de Deus é para os humildes. E para os humildes de espírito, que não confiam em si mesmos, mas que confiam em Deus. O quarto problema dessa teologia é que Deus, nessa visão, Ele é rebaixado de tal forma que pode ser manipulado por homens e comprado pelos fiéis, através dos dízimos, das ofertas e qualquer outro tipo de sacrifício. Que Deus é esse? Que você acha que, sabe, eu vou fazer uma oferta para Deus, Ele vai ser obrigado a dar minha casa agora. Eu vou reivindicar depois dele, porque afinal de contas eu fiz a oferta. Quando Deus for manipulado pelos homens, já não é mais Deus. Na verdade, querido, todas essas mensagens narcisistas não correspondem à verdade de Deus. Elas são a exaltação do nosso ego, do nosso eu. Verdadeiras distorções da palavra de Deus. São mensagens, sim, que alegram nossos corações, mas que nos conduzem para um caminho de morte. Então eu quero dizer para você como combater o narcisismo individual. Eu acredito que o único remédio para combater este pecado chamado narcisismo individual, egoísmo, como você queira chamar, até mesmo idolatria, né, da própria imagem, é você ter uma perspectiva correta de si mesmo, pautada pela Bíblia, sem distorções. Preste atenção. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Isto me inclui você. A expressão pecaram, neste texto, vem da palavra hamartia, que significa errar o alvo. Ele está dizendo que todos erraram o alvo. E estão destituídos. A palavra aí, estão destituídos, vem da palavra grega, ustereó, que significa não conseguir atingir a meta. O texto está dizendo que todo ser humano errou o alvo e não foram capazes de glorificar a Deus como deveria. Isto torna todos nós culpados diante de Deus. Nenhum de nós somos dignos de entrar na presença de Deus. Portanto, precisamos parar de acreditar que existe um leão dentro de nós, que nós somos invencíveis, que nós somos perfeitos. Precisamos parar de acreditar que somos merecedores de qualquer dádiva do céu. Precisamos pôr fim a qualquer tentativa de buscar glória para nós mesmos. Precisamos reconhecer quem de fato somos a partir da Bíblia. Somos pecadores, erramos feio com Deus. O nosso destino é o inferno. É o meu destino, é o seu destino. Eu sei que essa palavra deprime, né? Derruba a gente, nos faz sentir derrotados, talvez até não amados, mesmo desvalorizados. Calma, calma. Nessa hora, primeira coisa, nós precisamos reconhecer quem somos, para nós vencermos essa tendência narcisista que existe em nós,
obra da carne, do pecado, o egoísmo. Mas também precisamos sim olhar para a cruz, porque a cruz é a mensagem da nossa redenção. Continuando, diz assim Romanos 3, 24, versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Que coisa tremenda. Eu sou um pecador, mas fui justificado gratuitamente, pela graça, pelo favor, pela bondade de Deus. Eu que mereço o inferno, mas Cristo me justificou. Ele pagou o preço dos meus pecados, Ele me salvou. Então eu quero dizer agora para você, nós somos pecadores, mas somos pecadores justificados. Amém? Somos pecadores vencedores, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Aí você pode dizer para você mesmo agora: eu não sou nada, mas sei que tudo posso em Cristo Jesus, aquele que me fortalece. Eu venço o pecado, eu venço o mundo, eu venço o diabo, porque sou mais que vencedor, não por minha força ou obra, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Amém? Então você pode dizer: eu entro na presença de Deus com ousadia e apresento minha adoração, não porque eu sou digno, mas porque o sangue de Jesus me justificou. Eu enfrento as adversidades de cabeça erguida, não porque sou melhor do que qualquer outra pessoa, mas porque Jesus me disse: não temas, filho meu, não te assombres, pois sou contigo. Eu enfrento as tempestades desta vida, porque eu não olho para mim mesmo, mas para Deus. Eu caminho confiando no amor de Deus, porque na cruz Ele morreu por mim, Ele deu a sua própria vida. O que mais? O que mais Ele me negará? Ele deu a si mesmo numa cruz por mim. Então eu posso sim andar como vencedor, levantar a cabeça, mas não confiando em minhas forças, não achando que eu sou algo. Eu não sou nada, mas nele tudo posso, tudo eu sou, em Cristo Jesus. Amém? Como Cristo, então eu almejo as coisas do céu e não da terra. Não vivo para conquistar a terra, para conquistar os céus. Como Cristo, já não vivo para mim, mas para fazer a vontade do Pai. Como Cristo, eu sou um, com todos que abraçaram essa mesma fé, e vivo para o bem comum de todos, porque o Espírito de Deus me uniu a todos que naquela cruz foram remidos, comprados, a todos que pela fé tomaram posse dessa verdade. Eu sou um com cada um destes e abro os meus braços para viver em plena comunhão. Mas além do narcisismo individual, existe também o narcisismo coletivo que nós precisamos vencer. O narcisismo coletivo também tem penetrado na vida da igreja, tem entrado em nossas histórias como igreja. O ser humano não vive sozinho. Fomos criados por Deus para viver em comunhão com nossos semelhantes. E como o pecado nos tornou seres dominados pelo ego, a relação de comunhão com nossos semelhantes também foi afetada, criando um movimento narcisista coletivo. O desejo de cada ser humano em ser grande, em ser visto,
em ter o nome acima de todos os demais nomes, em idolatrar a si mesmo, foi canalizado pelo sistema que governa os nossos dias, fazendo surgir um movimento dinâmico de narcisistas. Como que isso acontece? Então preste atenção. Isso acontece como consequência de uma sociedade consumista, em que a imagem do indivíduo é associada ao que ele consome. O indivíduo se torna, desta forma, um objeto de espetáculo. Na busca de promover a sua imagem, ele se torna refém do sistema de consumo. As redes sociais como o Facebook, Instagram e outras plataformas aí proporcionam a vazão desse narcisismo existente em cada um de nós. Postar fotos da comida, da malhação na academia, do carro, do passeio, é na verdade um desejo de compartilhar de si mesmo ao mundo, do qual a pessoa faz parte. Quem posta tem o desejo de ser visto, senão não postaria. Você posta porque você quer que as pessoas vejam. Alguns têm problemas sérios aqui. Outros, às vezes, até postam porque quer compartilhar com a família alguma coisa. Mas muitos postam porque eles querem que todos os amigos, todos ao redor possam ver. Quando você faz isso, você alimenta essa rede de sistema consumista, despertando diversos sentimentos bons e ruins naqueles que contemplam suas postagens. Você vende uma imagem de si mesmo e fica esperando a contemplação de seus amigos virtuais. Isso é insano. Isso é idolatria. Isso é narcisismo. Pessoas avaliam as suas vidas a partir dos likes, das curtidas. Avaliam amizades a partir disto. É muito comum você receber algo lá escrito isto. Escreve lá uma frase bonitinha, depois coloca lá embaixo: se você é meu amigo de verdade, dá um like aqui. Mas não percebe o mal que estão fazendo a outros tantos. Há pessoas que vivem deprimidas, porque não se sentem valorizadas por este sistema virtual. Outros se sentem deprimidas, porque elas veem a postagem que foram enviadas a ela por seus amigos, e ela se sente incompatível, inadequada àquela realidade. E então fica deprimida. Olha aqui, ó. Eu estou em Chicago. E a outra mal consegue pegar o busão ali, né, para chegar. E aí fica olhando: puxa, mas como que ela pode estar lá, né? E eu não consigo estar aqui. Deus, o Senhor é o mesmo Deus dela, o meu? Será que as coisas que estão acontecendo? A gente não percebe que nós estamos semeando coisas que não deveríamos. O problema são as redes sociais? Não. O problema somos nós. O problema está em nós e não nas ferramentas. O problema não está no púlpito e no microfone, mas está nas pessoas que utilizam o púlpito e o microfone. Da mesma forma, as redes sociais. O problema está em como nós compreendemos o mundo ao nosso redor, e em como compreendemos nossa existência neste mundo. O capitalismo vigente, que domina a nossa sociedade,
ele tem como um dos elementos de sua manutenção uma sociedade marcada pelo consumismo. Então, ele quer que você continue motivando o consumismo. Mas esse capitalismo, ele trabalha fazendo com que o individual prevaleça sobre as questões coletivas. Porque o mais importante é que você seja feliz, e não que a coletividade ou a sociedade seja feliz. O mais importante é ir você lá dar um abraço no Mickey, do que talvez a pessoa que está ao seu lado conseguir ter na casa dela, pelo menos, um bom chuveiro para tomar banho. A felicidade individual, ela ainda domina sobre a felicidade coletiva. As pessoas buscam se realizar pessoalmente e não coletivamente. A centralidade do indivíduo que se baseia na autorrealização despreza as relações e os ideais coletivos e faz com que o indivíduo foque em sua própria vantagem, mantendo o contato com o outro apenas como instrumento de confirmação do próprio eu. O meu contato é postar lá para que dê like, eu quero receber like, eu quero que todo mundo fale, poxa, tua foto foi demais, olha que bonito. Mas não percebe que existe mais vida além disto. Dessa maneira, o consumo tem criado uma sociedade culturalmente narcisista. E nós, muitas vezes, nos reunimos como igreja e continuamos vivendo dessa mesma forma como sociedade narcisista. E não percebemos que, na vida, o que mais vale é o bem que nós fazemos ao outro. Porque é isso que Jesus nos ensina. Ser altruísta. Abrir mão de si mesmo para que vidas possam se realizar. Dividir o pão nosso, porque ele não é só seu. Ganhar mais não significa que você é mais abençoado do que aquele que ganha menos. Significa que Deus colocou sobre você uma responsabilidade de dividir com aqueles que não têm a oportunidade de ganhar mais. Como combater o narcisismo coletivo ou social? Então eu vou falar de duas ações. Primeira ação: não me conformar ao padrão deste mundo. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz para não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Precisamos lutar firmemente contra o molde que o mundo tenta impor sobre nós. O mundo tenta nos induzir a valorizarmos nossa imagem, a amarmos a nós mesmos acima do nosso próximo, a priorizarmos nossa felicidade em detrimento da felicidade coletiva. Contudo, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Não só não aceitarmos o molde que o sistema tenta nos impor, mas nos alimentarmos da palavra de Deus, para que possamos discernir a verdade. O conhecimento da verdade nos libertará. Assim não mais seremos moldados pela cultura narcisista que movimenta este mundo consumista. E assim experimentaremos e comprovaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Amém? Segunda ação: fazer o bem a todos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.
Quando olhamos para este texto, logo pensamos que somos desafiados a fazer o bem a cada indivíduo que está ao nosso alcance. Pensamos em dar uma esmola a um necessitado na rua, dar uma cesta básica a um irmão que está desempregado, varrer a casa do amigo que está impossibilitado devido a uma doença. Enfim, pensamos em fazer o bem para alguém próximo a nós. É verdade que este texto nos desafia a essas ações de amor. É verdade. Mas eu acredito que também está implícito neste desafio de fazer o bem a todos, uma visão maior do que apenas o bem a um indivíduo. Somos desafiados a fazer o bem a toda a comunidade, a pensar e agir, não visando o bem próprio, mas o bem coletivo, o bem de toda a comunidade em que se está inserido, especialmente aos da família da fé. Eu quero concluir com vocês. Mais do que um distúrbio comportamental, o narcisismo é um problema espiritual. Por isso não deve ser tratado somente através de técnicas da psicanálise. Eu digo somente. É preciso, antes de tudo, que aquele que percebe um amor excessivo por sua imagem, reconheça que foi criado por Deus e para Deus. Portanto, somente a Deus deve prestar culto, e não cultuar a si mesmo. Como eu posso saber se eu sou narcisista? Eu vou dizer aqui algumas evidências. Primeira, o narcisista é um prisioneiro de sua imagem. Ele faz ou deixa de fazer coisas pensando no que dirão dele. Precisamos cuidar do nosso testemunho, é verdade. Mas vivemos em função da aprovação dos outros é se tornar prisioneiro da sua própria imagem. O narcisista, segundo, possui uma dependência exagerada por aprovação. Cada postagem que faz em sua rede social provoca nele um conflito na alma. Preste atenção nisso, veja se você tem isso. Fica ansioso. E muitas vezes até com medo, né, de não receber lá os likes, as curtidas. Né? Então, a cada 2 minutos vai lá olhar para ver se... Oxe, já tem 3, ufa. Não, mas eu preciso de... Né? Precisa mais. Aí daqui 3 minutos vai olhar de novo para ver quantas curtidas tem. Fica prisioneiro destas questões. Uma dependência pela aprovação das pessoas. Isso é amor a si mesmo. O narcisista possui uma obsessão por seu corpo, pela sua imagem. Afeta o olhar a si mesmo. Está sempre querendo se tornar mais bonita aos seus próprios olhos. E às vezes é capaz de dedicar horas e horas malhando. Ou gastar fortunas com cirurgias, cosméticos. Tudo para se sentir melhor com seu corpo. Mas há um problema que está além do corpo. E por fim, o narcisista, ele vive para si mesmo. Preste atenção nisso. Ele é egoísta, porque está sempre preocupado com a sua imagem e necessidades. As pessoas são apenas para ele instrumentos para ele alcançar seus objetivos, para promover a sua imagem. Ela quer reconhecimento das pessoas. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se você hoje percebe que algumas destas coisas já têm se evidenciado em sua vida, eu te convido hoje a olhar para a cruz. Olhe para Jesus. Ele te ama.
mais do que você mesmo pode se amar. Ele te ama. Portanto, eu quero convidar você a confiar neste amor. E se você então percebeu essas evidências, confessa agora ao Senhor. Confesse essas evidências narcisistas dentro de você e peça para que Deus possa te ajudar. Tira esse esqueleto hoje da sua alma. Abra mão de sua vida para que Cristo possa viver em você e te conduzir a uma nova vida. Olha para a cruz. Se veja naquela cruz. Não deixe mais que o mundo determine o tipo de pessoa que você deve ser. Mas seja o tipo de pessoa que Deus espera de você. Priorize a santidade. Priorize o estar com Deus. Priorize a Deus em sua vida. Seja a imagem de Deus. E não a imagem vendida pela cultura emergente deste mundo tenebroso. Amado Pai eterno, nós estamos aqui na Tua presença. E diante a palavra do Senhor, nós clamamos a Ti que nos ajude a viver uma vida não centrada em nós, uma vida não narcisista, mas uma vida altruísta. Nos ajude, Senhor, a caminhar como o Senhor caminhou, de braços abertos para todas as pessoas, preocupados, Senhor, não com a nossa própria imagem, mas preocupados sim pelo bem-estar da sociedade, daqueles que nos cercam, dispostos a amar, a nos relacionar, a servir, a nos comprometermos com o Teu reino, com a Tua casa, com o nosso próximo. Espírito Santo de Deus, nos cura nesta noite. Tira de nós este esqueleto do narcisismo espiritual. Arranca, Senhor, esta ferida de nossas vidas. Tua palavra diz que o egoísmo vem como obras da carne. Ajuda-nos a vencer, Senhor, todas as obras da carne, a vivermos uma vida espiritual, a andarmos no Espírito. É o que pedimos a Ti, Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém.